Fala, povo lindo, minha nação previdenciária, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Prev para Todos. E hoje, continuando nosso legado, eu trouxe uma convidada mega especial, ela que foi vice e é a atual presidente da nossa Comissão de Direito da Seguridade Social da OAB Pernambuco. Ela é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Nova Roma, certo? É advogada previdenciarista militante, sócia do Bahia Lins Lessa Sociedade de Advogadas. Seja bem-vinda, doutora Lisner Lins. É um prazer ter você aqui conosco. Que honra ter você aqui conosco hoje. A honra é toda minha, João. Eu tô muito feliz com esse convite. Desde o primeiro momento que você mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, me chamando para participar desse diálogo com você e com essa nação previdenciária, que a sua audiência é gigantesca, eu topei na hora. Acho que quanto mais a gente conversar sobre direito previdenciário, sobre advocacia previdenciária, sobre como isso pode mudar não só a vida de advogados, mas também de pessoas que são instrumento, né, do nosso trabalho, que para quem a gente leva o direito social, acho que faz todo sentido, seja via YouTube, podcast, inovadora demais essa sua proposta, e eu tô muito feliz de estar aqui, conta E comigo. interessante é que o nosso podcast, doutora, ele vai atingir todo o público, né? Eu quero trazer assunto e até a linguagem que a gente vai usar tem que ser acessível para todo. Por isso que o nome é Prev para Todos, porque o advogado mais experiente, o jovem advogado, aquela pessoa que está querendo iniciar na advocacia previdenciária, então o cidadão que só quer saber dos seus direitos, vai ter ali acesso e vai poder desfrutar um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui divulgados no podcast. Então, Exatamente. vamos lá, começar falando sobre comissão, né? Muita Bora! gente não sabe aí, né, o papel da comissão e hoje a gente está aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre direito previdenciário mais para frente, mas aí como instituição, OAB, como instituição, comissão, vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, da Comissão de Direito da Seguridade Social, a senhora que foi vice-presidente e hoje é atual presidente. Então, qual é a função, né, da comissão e o que é que ela tem implementado de melhoria para facilitar aí a vida do advogado previdenciarista que atua aí junto ao INSS, junto à Justiça Federal. Queria que a senhora falasse um pouquinho das melhorias implementadas na gestão passada, para a gente ter uma ideia de como funciona essa dinâmica da comissão. Maravilha. Acho que vale a pena a gente conversar um passo antes, explicar o que é a comissão dentro do sistema de OAB. Acho que isso é algo válido de a gente explicar, já que é um prévio para todos. A gente acha que não, mas pouquíssimas pessoas sabem como é que funciona essa lógica de comissão e OAB, né? A OAB, enfim, é a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí cada estado tem a sua representação seccional. E aí, o presidente eleito de cada estado, no nosso caso, a primeira mulher presidente eleita, né, no estado de Pernambuco, ela designa dentro de cada área de segmento, e aí no nosso caso seria direito da Seguridade Social, que abarca esse grande grupo do direito previdenciário, ela designa uma diretoria para estar à frente e lidando com essas relações que fazem todo sentido em relação à advocacia previdenciária e os direitos sociais. Eu, antes de ser vice-presidente, eu fui membro por duas gestões. Por Massa. duas gestões eu fui membro da Comissão de Seguridade Social. Aí depois eu passei a ser. Eles tinham um cargo na ESA que era coordenador temático. Então, todos os cursos que eram feitos de Direito Previdenciário, de Seguridade Social, eu participava da gestão desses cursos. E aí, depois, eu passei a ser vice-presidente. E nesse ano, né, nesse triênio, na verdade, eu tive a honra de receber o convite de assumir a presidência. Em resumo, qual é a função da comissão? Né? A função é melhorar o dia a dia da advocacia previdenciária. E aí, isso são em vários aspectos. Eu acho que isso tem um tripé. Melhorar a relação da advocacia previdenciária com o instituto, que é a Ordem dos Advogados. Então, a OAB tem um olhar maior para a advocacia previdenciária, ele olhar mais o dia a dia do advogado previdenciário. Como, Leisneri? Nesse ponto, seria, por exemplo, a gente tendo salas de atendimento que se atendem para a realidade dos advogados previdenciários, por exemplo. A gente tem muita gente que às vezes não tem um escritório físico. A advocacia previdenciária, às vezes, é uma advocacia que você já tem um cliente, mas você ainda não tem uma estrutura. Porque tem gente que precisa de BPC em todo lugar. E aí a OAB ela pode viabilizar essa estrutura para a advocacia previdenciária trabalhar melhor, salas com estrutura de apoio dentro dos fóruns, uma relação melhor junto com o INSS, com a Justiça Federal. Então, assim, essa relação com a OAB é um tripé. Outro, que eu acho que é uma função muito importante da comissão, é essa relação institucional. Então, enquanto comissão, como é que a gente facilita o relacionamento do advogado previdenciário com a Justiça Federal? O nosso diálogo com os juízes, o nosso diálogo com os desembargadores, com o INSS,
com órgãos de previdência de regime próprio, como a FUNAP, o Reciprev, o Olindaprev, enfim, todos os órgãos, todos os municípios. E por último, que eu acho que é o terceiro tripé, é o educacional. Como a gente capacita, seja aquele que acabou de se formar, ou seja, a gente atualiza também aquele advogado que já está atuando. Então, em grosso modo, acho que a função da comissão são três: melhorar o relacionamento do advogado previdenciarista com a OAB, melhorar o relacionamento do advogado previdenciarista com os órgãos, Justiça Federal e INSS, e outra, atualização e formação continuada da educação previdenciária mesmo. Eu, como prova viva, né, eu sou jovem advogado, né, tenho aí pouco menos de 2 anos como advogado, ainda sou considerado jovem, e aí eu pude, né, nem sabia da existência da comissão, e pude desfrutar, né, dessas conquistas, né, da comissão. Tanto na pós-graduação, que eu fiz a pós-graduação da ESA, que é coordenada pela Comissão de Direito da Seguridade Social. Fiz também vários cursos de aperfeiçoamento, né, e outras melhorias que foram implementadas para o advogado também já pude usufruir, como, por exemplo, o guichê virtual, né, que aí eu conversando já com advogados experientes que estão aí na advocacia previdenciária há 10, 15 anos, e aí a gente tem um cenário, né, que mudou muito aqui em Pernambuco. O advogado, ele era muito maltratado, né, com relação ao INSS, e hoje a gente tem uma relação muito boa, e eu acho que a comissão teve um papel fundamental em construir esse respeito mútuo. Hoje, quando a gente é atendido no guichê virtual, a gente é muito bem tratado, muito bem respeitado pelo servidor do INSS. E tem pessoas que me dizem que no passado não era assim. E hoje a gente consegue colher esses frutos, e aí baseado nesse trabalho da comissão, né, para promover esse diálogo, essa união, né, e essas melhorias institucionais, como a senhora bem falou. E aí, trazendo um spoilerzinho, né? Então a gente já pode ter aí diversas. A gente consegue visualizar diversas melhorias, claro, isso aí é muito, muito cristalino para todo mundo. Mas a senhora agora, como presidente da comissão, tem algum projeto, alguma coisa que assim que já em mente para implementar para a advocacia previdenciária que a gente pode dar aí um spoilerzinho no nosso podcast? Ai, tem alguns projetos que a gente já pode dar algum spoiler. Primeiro que o que a gente quer é uma comissão recém-formada, né, recém-nomeada. Acabaram de nomear os primeiros membros, do qual tenho a honra de você fazer parte desse time. E nós temos muito como base desse tripé. Mas se fosse para colocar em ordem de elencar qual é a minha prioridade, João, eu diria que a minha prioridade é melhorar o dia a dia da advocacia previdenciária mesmo. Apesar de fato, hoje em dia, nós estarmos muito melhor do que já estivemos outrora, de fato isso é. Eu vivenciei de ir para balcão, ir para agência, apesar da minha carinha de jovem, infelizmente não sou mais jovem advogada. Estou fazendo esse ano 12 anos de advocacia, em 2025, né? 12 anos de advocacia, passou muito rápido, mas já tive que ir para o INSS e depender de favor, de boa vontade, de o servidor me atender, e, enfim. Era muito uma realidade do que a gente vivia, porque não tinha esse relacionamento de diálogo. E hoje, eu acho muito importante a gente reafirmar as vitórias que nós tivemos. E eu acho que isso é uma marca muito grande da gestão anterior. A gente conseguiu criar pontes. Pontes essas que a gente vai continuar cultivando, mas também que a gente quer avançar e colocar mais alguns tijolinhos, sabe? A gente quer colocar mais alguns tijolinhos e trazendo como referência muito do que acontece em outros estados. Então, 2 grandes spoilers que eu quero dar aqui, que eu quero que seja a marca dessa gestão e que eu vou contar com o nosso time de membros da comissão para isso. Boa. É implementar muitas das melhorias que a gente vê em estados como Paraná, que a gente vê em Santa Catarina, que a gente vê no sul-sudeste do Brasil, que funciona muito bem e que é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui em Pernambuco. E hoje, a advocacia é sem fronteiras. Eu tenho processos, você tem processos fora do estado. E a sensação que dá é que a gente advoga em países completamente diferentes. Realmente. E não faz sentido. Então, é um movimento de conscientização, principalmente do INSS, e acho que a gente tá com um time de gestores de INSS aqui que tem essa consciência, e a gente consegue sensibilizar um pessoal mais jovem, um pessoal que pensa mais fora da caixa. E também, óbvio, da magistratura envolvida, pra gente mostrar, ó,
construímos as pontes, a gente quer diálogo, mas agora vamos criar prazos e metas para a gente ter o que tem lá, para a gente ter Previjude. Qual é o estabelecimento para isso? Então, é muito do que a gente quer que funcione. Interessante que eu falei sobre o Previjude no episódio passado. Eu trouxe um questionamento para o Dr. Cláudio Kittner, né, que é diretor do foro, sobre a questão da implantação dos benefícios. Infelizmente, ele só é até 12 de março. Isso. Eu falei para ele o seguinte, ele falou pra gente que tava também triste porque ia deixar a gestão. E eu falei para ele da dificuldade que a gente tá enfrentando aqui para o INSS implantar. E eu trouxe o exemplo do Previjude em São Paulo. Eu disse, doutor, eu tive uma sentença, né, procedente e com 15 dias o benefício estava lá implantado já, o pessoal recebendo a pensão por morte, de acordo lá com esse Previjude. Então, assim, por que não trazer para cá? E aí ele falou até que não estava sabendo dessa, né, demora do INSS e ficou sabendo lá no fórum interinstitucional, né, que teve lá, e que também é uma conquista, né, a OAB Sem conseguiu dúvida. unir, né, Justiça Federal, unir INSS, Perícia Federal, né, FUNAP, então assim, conseguir reunir essas pessoas que eu imagino que em outrora não era possível, né, você conseguir pensar, né, nesse pessoal, porque geralmente a gente costuma ver INSS e advogado como pessoas que se confrontam e na verdade não, a gente precisa trabalhar juntos porque o objetivo dos dois é o bem do segurado e a gente precisa estar em sintonia. E aí, é só para trazer esse adendo, a questão do Previjude é uma boa Pois pauta. é, exatamente. E essa grande reunião que nós fizemos no fim do ano passado, para mim é realmente uma super conquista, porque a gente colocou, inclusive dentro da OAB, a gente trouxe e conseguiu reunir todas as pessoas envolvidas dentro do direito previdenciário. Isso é realmente algo discutindo o direito previdenciário, pensando em como melhorar o dia a dia da advocacia previdenciária. Então, isso realmente foi algo, uma vitória gigante. E o outro spoiler é que muita gente que acaba de se formar, e a gente sabe muito bem disso, né? A faculdade de direito, ela não é uma faculdade de advogados. Ela é uma faculdade de direito. E muitas pessoas, graças a Deus, hoje a gente vive um momento de que a advocacia teve uma virada de chave, e eu acho que é uma sensação que talvez você tenha. Quando eu me formei, João, a maioria, na verdade, quando eu me formei, não, durante o meu curso de direito, a maioria dos meus colegas queria fazer concurso público. E eu era uma das poucas que queria advogar. Eu era literalmente quem é essa maluca? Quem quer advogar? Todo mundo queria fazer concurso. E a Na minha maioria época também foi fez. assim. E a maioria fez. Só que eu tenho uma sensação, inclusive hoje, na coordenação do curso de direito, que a mentalidade mudou. As pessoas querem advogar. As pessoas entram na faculdade querendo advocacia. Então, isso dá pra gente, que representa a ordem, nós membros, seja diretoria ou não, uma responsabilidade muito grande de que eu tenho que fazer sentido que esse sonho dessas pessoas sejam realmente efetivados, conquistados. E como é que a gente faz isso? Quando eles saem da faculdade e decidem ser advogados, eles precisam de um mínimo de preparação. Saber como é que mexe no meu INSS, saber como é que mexe no sistema do INSS digital. Então, No uma das coisas PJE, no PJE, uma das coisas que a gente quer fazer também em parceria com a Escola Superior da Advocacia, né, que é o braço educacional da OAB, assim que tiver juramentos, a gente ter um filtro de alunos, um filtro, na verdade, de formandos, de juramentandos, recém-formados, recém-advogados, que tem interesse em seguir para a advocacia, e a gente formar uma turma de preparação básica para a advocacia previdenciária. Dizer, pronto, a OAB está te dando esse norte inicial agora. Vai para o mercado. Então, é um spoiler também de algo que a gente quer implementar. pessoal, sensacional. E eu fico muito feliz porque eu não tive essa oportunidade e gostaria muito de ter. Eu tive que aprender na raça, acho que com você foi assim também. Foi colocado na arena e vai Sim, lutar e vai descobrir como é que funciona. E quando você, né, tem essa oportunidade, né, e dentro da sua casa, que é a OAB, a OAB é a casa dos advogados, você tem esse apoio, essa preparação, eu acho que é espetacular. Para o jovem advogado que muitas vezes, né, eu acho que na sua grande maioria não tem esse aparato, não tem essa estrutura, né, não tem condições muitas vezes financeiras de pagar uma pós-graduação, de pagar um curso, de pagar, enfim, sim. especializações, e ter isso dentro da sua própria casa, eu acho que é fantástico, vai realmente transformar, né, muitas vidas, né, trazer para a gente advogados, né, na sociedade bem preparados, que é o que a gente precisa, e a nível
institucional, né, estadual, vai ser uma virada de chave para toda a advocacia previdenciária. Eu acho perfeito. Então, 2 spoilers aí que a gente já pode bater o martelo que vai ser espetacular. E coisas peculiares, inclusive, da advocacia previdenciária, que a gente vê que muita gente falha por falta de informação. Como é que eu posso me posicionar na internet? Sem infringir o código de ética? Como é que eu posso? Qual é a forma certa? Quais são os canais para eu poder falar com a OAB dizendo que fui desrespeitado por um servidor? Como é que eu procuro as prerrogativas? Então, é a gente dar, de forma rápida, um curso curto de preparação para essas pessoas, sabe? Então, acho que é uma preparação da base que é importante para depois a gente não estar sanando problema. Perfeito. Pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre direito previdenciário. Eu sempre trago, né, quando vem um convidado que tem uma representação de alguma instituição, a gente fala um pouquinho sobre essa instituição. Sim. Né, no episódio passado a gente falou sobre Justiça Federal, hoje falamos sobre OAB Comissão, mas o pessoal quer saber de direito previdenciário. Ora, Então, senhora. temos aqui a doutora Lesnery, que tem aí 12 anos de experiência na área, então é advogada militante, sabe muito, é professora, é mestranda, né, pela UPE, então a gente pode trocar muito conhecimento. E aí, como eu descobri esse assunto, né, em uma das suas aulas, eu quis iniciar, né, a parte do direito puro aqui, falando sobre o limbo previdenciário trabalhista, né? E aí eu queria que a senhora trouxesse para a gente, né, essa oportunidade para o advogado que muitas vezes desconhece esse direito, e que a gente pudesse identificar, mostrar como é que a gente pode pegar o cliente que está no limbo, como é que a gente pode atuar na Justiça do Trabalho, na Justiça Previdenciária, na Justiça Federal, dar esse norte para o advogado que realmente não sabe da existência desse limbo. Traz para a gente o conceito, como é que funciona na prática, o que é que a gente pede, o que é que pode ser pedido. Dá essa aula aí nesse tempinho pra gente. João, eu amo esse assunto. Olhe, eu sou realmente apaixonada pelo assunto de limbo. Por vários motivos, tá? Primeiro, porque eu acho que ele fala sobre oportunidade. Você, assim como eu, a gente tem uma coisa em comum e eu acho que isso nos conecta muito. Muito, muito mesmo, meu amigo. Nós não somos pessoas com berço de juristas na nossa casa, né? Nós dois viemos de famílias humildes. Fomos uns dos primeiros a nos formar no berço da nossa família. Então a gente não tinha uma herança jurídica para dar conta. E a gente tá conseguindo estar aqui, né? Então isso significa que o direito é sim para todos. Que essa história de que não tem mais mercado jurídico por aí, não é verdade. Para quem quer estudar, para quem quer trabalhar, tem sim. Tem em demanda que todo mundo faz, como o que a gente pode falar de ordinário, BPC, auxílio por incapacidade permanente temporária, aposentadorias, e também para questões que são pouco exploradas. Limbo é uma delas. O limbo por si só, ele pode ter dupla atuação. Você pode advogar para a empresa e você pode advogar para o empregado e o segurado. Então, isso é pouquíssimo explorado. Por isso só me fascina. Eu gosto de falar sobre coisas que são pouco exploradas, porque isso desenvolve na gente um pouquinho de ser pesquisador mesmo, né? De ficar cutucando. Então, a primeira coisa é que pouquíssimas pessoas trabalham com profundidade sobre isso. Então, tem um mercado gigantesco. E que eu acho que tem dois vieses que você pode muito atuar. Falando agora um pouco da perspectiva de o que é o limbo por si só, né? O que é o limbo, né? Existe uma situação de uma pessoa que, imagina, sofreu um acidente ou pegou uma doença, seja qual for a causa, seja ela uma causa oriunda do trabalho ou uma causa normal, enfim, chikungunya. Foi picado por um mosquito e ficou incapacitado. Acontece, né? Pegou uma sequela. E essa pessoa recebe um benefício da Previdência. E aí depois o INSS corta o benefício ou nega o benefício, dizendo, apesar de tu ter um laudo médico aqui dizendo que tu precisa ficar afastado por 2 anos, eu, perito do INSS, não entendo que você esteja incapacitado. Então o INSS diz, você está apto para voltar a trabalhar. Ou para trabalhar, nem concede o benefício. Essa pessoa volta para o trabalho e a empresa faz. O INSS está louco. Você não tem condição de trabalhar, você está incapacitado, o INSS está errado. Volte lá para o INSS e recorra, porque eu não tenho como botar você para trabalhar aqui, você está doente. E o funcionário muitas vezes concorda com isso. Ele fala, realmente, RH, eu estou mal, eu não tenho condições. Vou lá. Só que aí, imagina, aí eu gosto muito de fazer esse paralelo, que é um jogo de vôlei. De um lado tem o INSS, do outro lado tem a empresa,
E a bola é o empregado. Eles ficam jogando de um lado pro outro. O INSS dá alta, a Ó, empresa não tem. a empresa faz, não, a bronca do INSS. O INSS faz, não, volta pra empresa. E o coitado do funcionário fica ali sendo jogado de um lado pro outro sem receber de ninguém. Sem receber de ninguém. Passando necessidade, Doente. doente. Aí, às vezes, é uma doença física, mas passa a ser uma doença psicológica, porque a pessoa passa a ver a família com fome, não ter dinheiro em casa, filho pequeno, e não tem de onde receber e fica nessa. O que é que a jurisprudência majoritária diz, tá? O INSS é uma autarquia federal, então ele tem fé de ofício. Se o INSS diz que ele está apto, e essa pessoa tem um vínculo empregatício ativo, esse problema é da empresa. Então, ele gera em cascata um monte de obrigação. A partir do momento que o INSS diz para o segurado, você está apto e deve voltar para o trabalho, o segurado tem que chegar na empresa e dizer, oi, o INSS me devolveu. E a partir daí, isso gera uma obrigação completa da empresa de dizer, olhe, se concordo ou não, ok, volte. Eu vou botar você aqui onde eu acho que eu vou, ou eu vou pagar o seu salário pra você estar em casa, e a empresa tomar algumas medidas. Do ponto de vista, então vamos entrar juntos com o processo contra a INSS, ou entre com o processo e eu vou entrar como assistente. Tem várias figuras no processo civil que legitimariam a empresa para poder participar desse processo previdenciário, tá? Inclusive, já participei de empresas que me contrataram para representar o funcionário dela. Isso mostra a boa-fé da empresa. Porque aí a gente vai um pouquinho para a nossa matéria irmã, né? Que é o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele diz que a empresa ela só não tem responsabilidade para o funcionário quando o contrato de trabalho está suspenso. E o contrato de trabalho só fica suspenso com benefício ativo. Se o benefício não está ativo, o contrato de trabalho está válido. Logo, a empresa que tem a obrigação de pagar o salário. Então, isso gera essa obrigação trabalhista. Mas veja, a situação da empresa também é fogo. É difícil. Porque ela está com um funcionário que de fato não tem como trabalhar, porque o INSS disse que não estava. Mas aí ela precisa ter um profissional, e aí eu acho que isso é importante para a advocacia, que seja especializado em gestão de afastados. Um profissional que entenda de direito do trabalho, mas entenda de direito previdenciário. Para fazer um filtro e dizer, ó, de fato, esse cara tem direito previdenciário de receber um benefício. E bora litigar, e bora fazer essa assessoria junto contra o INSS para a gente poder tomar as medidas. Porque, João, a quantidade de empresa, e isso é objeto de estudo no meu mestrado. O meu mestrado não é em direito, tá? O meu mestrado é em administração de empresas, eu não sei se tu sabia. Não, sabia não. O meu mestrado é em administração de empresas, Massa. aqui na Universidade de Pernambuco, na Universidade Estadual, que estuda exatamente qual é o impacto financeiro na sustentabilidade das empresas quando elas são condenadas em processos por limbo. Eu estudo quantas empresas estão fechando dentro do município do Recife, depois de receber condenação por falta de gestão de afastados. Porque, de fato, muitas empresas não têm gestão, recebem condenação na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, que aí eu vou te falar um outro segmento, porque não tem essa gestão. E simplesmente levam condenações gigantescas, muitas vezes chegando a não ter mais sustentabilidade e fechar. E aí traz uma ideia pra gente, né, que é advogado que trabalha aí no direito previdenciário, pessoal. Muitas vezes a gente acha que o advogado previdenciarista só pode atuar para o segurado, para o cidadão ali que quer pedir um benefício essencial, mas existe outra área a ser explorada, que é o advogado que trabalha ali, que advoga para a empresa e, inclusive, nessa gestão de afastados. E aí, já que a senhora comentou esse tema, eu queria trazer até um exemplo, né, recente que chegou para mim, de um dono de uma ótica, né, e ele falou para mim o seguinte, ó, uma empregada se afastou pelo INSS, né, e começou a receber um auxílio-doença por 180 dias. E aí, passou os 180 dias, ela volta, certo, para trabalhar, e aí eu não queria mais ela na empresa. E aí fui preparar a demissão e descobri que ela estava recebendo um B91. Só que veja, ela é vendedora, foi afastada pelo B91 e alegando tendinite, que não tem nexo com a função dela, tendinite vendedora, ela não usa, né, a mão para assim, apesar de usar, mas não geraria a tendinite, né? E aí ela tava recebendo o B91 que eu não tava sabendo, e agora ela me volta com estabilidade de 12 meses, e eu não posso demitir. O que é que eu posso fazer agora?
E aí, se ele tem essa gestão de afastados, com certeza ele evitaria esse problema, porque a gente Sem sabe que quem sombra recebe de dúvidas. B91, quando volta, tem estabilidade. E aí ele só foi comunicado por ela que estava no INSS, ó, tô no INSS, tá? Quando acabar aqui eu volto para trabalhar. E ele falou que não, que já que o INSS está pagando o benefício, quando ela voltar, eu preparo a demissão e tiro. Quando ela voltou, ele não podia tirar porque ela estava no B91 e ele sequer estava sabendo. Então, percebam como a importância do advogado fazendo essa gestão de afastado dentro da empresa é importante para as finanças, né, da empresa, claro, porque com certeza manter um funcionário que está doente, que você não quer que está ali no seu ambiente durante 12 meses, né, ninguém quer, né, você pensando como Sim. empresário, e aí você vai ter que arcar por falta de cuidado, né, lá no início, quando ela se afastou e você não procurou saber qual era a espécie do benefício, né, e tem essa oportunidade, você como advogado, você viu que foi concedido um B91, e às vezes o INSS concede um B91 de forma equivocada, e você tem um prazo para contestar isso e trocar esse código de benefício, até para evitar essa estabilidade, né? Então, assim, Sim. é importante para o empresário ter essa gestão de afastados e é importante para o advogado conhecer, até para que ele conheça outras oportunidades e ofereça esse tipo de serviço para empresas. São dois pontos culturais muito fortes que a gente precisa começar a quebrar, e é algo que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo. Primeiro, os empresários, eles têm a ideia de que a partir do momento que o funcionário está pelo INSS, tchau, isso daqui não é problema meu. Lê do engano. A partir do momento que o teu funcionário vai para o INSS, você tem que sim monitorar. Qual é a data? Primeiro, qual é o tipo de benefício que realmente foi concedido? Porque acontece, a gente pede um auxílio-doença porque a pessoa está com o braço doendo e chega lá, o médico olha e faz, eita, mas aí eu fiz um cruzamento do código do CID da doença com o KNAI da empresa e acho que essa doença foi desenvolvida na empresa. E dá um B91 e a empresa não está nem sabendo. E aí isso tem os reflexos trabalhistas, porque veja, se ele está concedido um benefício acidentário, a empresa tem que pagar FGTS durante o afastamento. Só que a empresa não está nem sabendo. A empresa não pode demitir essa pessoa quando essa pessoa retorna, e a empresa não está nem sabendo. Então a empresa não pode ficar à mercê de um funcionário dizer se sim ou se não. A empresa precisa assumir o protagonismo nessa gestão. Por quê? Por causa do outro ponto cultural. A empresa precisa parar de só reagir. Ela tem que agir de forma preventiva. Ela, com esse movimento de reação constante, ela vai esperar um dia esse cara chegar e dizer: ah, tu não pode me demitir e trabalhar com aquele impacto do susto. Ela agindo preventivamente sai muito mais barato e faz muito mais lógica para a organização empresarial. Porque ela vai olhar assim e vai dizer: eita, 91, por quê? Junta, não, esse cara tá com problema no braço porque ele joga pelada todo dia de vôlei e isso aqui não tem nada a ver com a empresa. Tudo bem que tem o código KNAI, mas ele trabalha aqui no administrativo. O meu PPRA, o meu PGR deixa claro que isso não está exposto. Vou impugnar. Até porque, João, a repercussão financeira para a empresa de um B91 é muito alta. O INSS que está pagando o benefício, eu sei, mas a empresa tem que pagar o FGTS mensal dessa pessoa que está afastada. A empresa paga um percentual de FAP muito maior. Então, isso tem repercussão tributária. E a empresa não vai poder demitir essa pessoa. Isso é muito complicado. Muito complicado. Então, ter essa gestão é indispensável. E existem mecanismos que, pela matriz do CNPJ, eu consigo ver qual dos meus funcionários cadastrados estão recebendo benefício e qual é o tipo. Perfeito. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimos advogados previdenciaristas sabem disso. Pouquíssimos empresários sabem disso. Então, de fato, existe um oceano azul para a atuação da advocacia previdenciária. Doutora, aí a senhora é a melhor pessoa para falar aqui sobre isso. Tem um prazo, inclusive, para contestar, né? Quando você observa ali que seu funcionário está no B91 indevidamente. Esse prazo, a senhora pode falar? Posso, com A certeza. partir de quando esse prazo? Tem dois tipos de nexo, né? Tem dois tipos de nexo epidemiológico e nexo que eles fazem o link. A maioria, o que acontece de maior frequência, a gente tem um prazo de até 30 dias para fazer a impugnação. Mas esse prazo de 30 dias, ele é um prazo que ele chega muito numa perspectiva de dizer assim, ó, é 30 dias da data da concessão do benefício. Só que a gente tem no direito o que a gente chama de actionata. Eu só posso reagir daquilo que eu sei. O meu prazo de reação só pode contar a partir do momento que eu estou sabendo daquilo. A empresa muitas vezes não sabe. É 30 dias da concessão, mas eu nem sabia que tinha sido concedido. Como é que eu poderia ter reagido, sabe? Existe também uma regra no INSS que quando há
na perícia, o reconhecimento do nexo, o INSS teria a obrigação de encaminhar para a empresa uma informação de, ó, esse benefício veio para cá como auxílio-doença comum, né? Falando aqui a grosso modo, já que é prévio para todos. Isso. Mas ele foi convertido em auxílio-doença em auxílio-doença acidentário. A empresa teria a obrigação de receber essa informação. Mas não funciona. A gente tem jurisprudências que dizem o seguinte: a empresa deveria ter entrado nesse sistema, que é esse que eu te disse, e visto lá que tinha sido concedido. E a partir da data que foi disponibilizado no sistema, ter colocado. E já tem outros juízes, que aí geralmente é quem atua mesmo na advocacia, na justiça previdenciária, assim, no dia a dia para previdenciário, que alguns juízes fazem, ó, de fato, a empresa nem sabia que isso poderia ter acontecido. O INSS também infringiu a regra de ter informado. E aí, geralmente, a gente entra com mandado de segurança para ser devolvido esse prazo, e aí a gente impugna. Entendi. Mas, a rigor, são 30 dias. Entendi. Perfeito. E aí, já que a gente tá falando, né, de nexo, de acidente, B91, vamos falar sobre acidente de trabalho. Muita gente desconhece ou então só conhece superficialmente. Acha que acidente de trabalho é somente aquele que a gente tá acostumado a ver, né? Uma queda, um corte, algo cai na cabeça, enfim, subir na escada e levar uma queda, né? E a gente sabe que existem outros tipos de acidente de trabalho, né, que a gente consegue encaixar ali como B91, e muita gente não conhece, até o próprio segurado. Às vezes ele está ali recebendo um B31, que é o auxílio à doença previdenciária normal, sem ser por acidente, e a doença que ele está ali é uma doença ocupacional, ele adquiriu decorrente do trabalho, da função que ele Sim. exerce, e ele não tem esse conhecimento, recebe normal, quando volta é demitido, né, e aí deixa passar. E quando você conhece dos seus direitos, né, tudo muda. Então, como é o prévio para todos, vamos trazer esse conceito de acidente de trabalho, né, a diferença do acidente típico, do acidente da doença ocupacional, Maravilha. e quais são os direitos do trabalhador quando ele está ali vítima de um acidente, né, o que é que ele tem. Além do que a gente já falou da questão dos 12 meses que você fica ali sem poder ser demitido, né, você fica Sim. protegido, tem a Estabilidade, estabilidade. tem essa segurança, né? Bora lá. Tem acidente de trabalho que é muito fácil a gente identificar, que é o que a gente chama de acidente de trabalho típico, né? Aquele caso que a gente tá ali trabalhando e de repente aconteceu algo e eu me machuquei e precisei me afastar, né? O que geralmente gera mais dificuldade de identificar é exatamente o acidente de trabalho atípico. Quais são eles? Aqueles que é quando a gente não tá ainda dentro do trabalho, mas sofre um acidente e se machuca, que é aqueles que a gente chama de acidente de trajeto. Que eu acho muito interessante, porque acidente de trajeto, eu também adoro processo, né? Enfim. E processo também é uma das minhas áreas de estudo que eu curto muito. E recentemente a gente passou por umas mudanças de interpretação, uma mudança legislativa mesmo, sobre o acidente de trajeto. Por um período, o acidente de trajeto deixou de ser acidente de trabalho. A gente teve a Lei da Liberdade Econômica, a medida provisória, que disse, ó, acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho. Passou o período da medida provisória, e aí o presidente da época, que é o ex-presidente Bolsonaro, ele não renovou. E então voltou a ser acidente de trabalho. Então, por incrível que pareça, teve alguns meses, ali em 2017, em 2019, em que a pessoa que sofreu um acidente de trajeto estava no ônibus, bateram no ônibus, eu bati a cabeça e fiquei inválido por 2 meses, não era acidente. Depois voltou a ser de novo. Enfim, hoje, em 2025, acidente de trajeto é acidente de trabalho. Então, se você está indo e vindo do trabalho e sofre um acidente, é acidente de trabalho. Isso garante a você todos os direitos de um benefício acidentário, que já já eu vou explicar quais são. E outra situação que é difícil, que é também muita dificuldade as pessoas têm de identificar, é quando você tem uma doença. E essa doença foi causada por causa do seu trabalho. E aí tem dois tipos, né? Tem a doença que a gente chama da doença do trabalho e a doença profissional. Qual é a doença profissional, Lisneri? É aquela que aquele grupo de profissionais daquele segmento costuma ter. A gente cita, a grosso modo, por exemplo, mineradores. É normal pessoas que trabalham dentro de cavernas, né? Dentro de túneis, minerando, ter problemas respiratórios. É específico daquele tipo profissional.
É comum. Igual acontece muito com caixa que desenvolve túnel do carpo. É comum pessoas que trabalham muito tempo nessa função. É de um tipo profissional. Então, já tá uma presunção óbvia de que você vai ter essa doença por causa da profissão que você exerce. É mais fácil de você fazer o link. E tem o que a gente chama de doença ocupacional, que não é necessariamente a profissão que você exerce que desenvolveu, mas a situação que você foi exposto que te colocou naquela situação. Vou dar um exemplo aqui, João, por exemplo, de um vigilante. Vigilante ter problema auditivo. A gente pode dizer que é ligado à profissão? Do meu ponto de vista, não. Veja, vamos imaginar aqui um vigilante que trabalha dentro de um banco, né? A gente costuma ver em todo banco, quando a gente vai, tem vigilante lá dentro do banco. Ali, aquele ambiente não me aparenta algo que ele estaria perdendo a audição. Mas imagina um vigilante que trabalha dentro de uma boate. Veja, não é a profissão em si que fez com que ele tivesse um problema auditivo, mas a condição de trabalho que ele estava inserido. Não era pelo fato dele ser vigilante. Percebe a diferença dele ser minerador, dele ser caixa? Ele ser caixa na boate ou ele ser caixa no banco, a condição de trabalho é meio que a mesma. Mas era porque ele estava exposto a um ambiente de trabalho que gerou isso. Aqui o bicho pega. Porque você tem que mostrar para o perito, você tem que convencer, seja o INSS, ou seja a Justiça Federal, ou a Justiça do Trabalho, porque um acidente de trabalho, né, uma doença ocupacional, ele te coloca de frente com todas essas áreas. Você precisa mostrar que, ó, não é a profissão, era o lugar onde eu estava. E aí precisa ter muito meio de prova e muita documentação para você convencer e garantir isso. Por que vale a pena a pessoa brigar por isso? Porque o valor do benefício financeiramente é muito maior. Porque a pessoa vai ter direito a receber FGTS durante todo o período que ela tiver afastada. Porque essa pessoa vai ter direito a uma estabilidade quando o benefício foi cortado, então ela não vai sofrer uma retaliação. Tipo, tu ficou 2 anos recebendo benefício, quando volta, tu ainda quer vir pra cá? Tchau, já tem outra pessoa no teu lugar. Essa pessoa, ela vai ter direito a 1 ano ali dentro da empresa. E, dependendo de como essa empresa que adoeceu esse funcionário ou essa funcionária tenha se comportado, ela pode ter a obrigação de indenizar por dano material, por dano moral, por dano estético, dependendo do caso concreto. Perfeito. E se for, inclusive, se for a aposentadoria por invalidez acidentária, né? Tem até a questão da pensão, salvo engano, você pode pedir, né, a pensão aí vitalícia. Existe essa possibilidade de quando você tem aposentadoria por invalidez acidentária. No caso, a pessoa ficou doente, né, decorrente do trabalho, e aí essa incapacidade gerada foi incapacidade permanente, definitiva, e essa pessoa não pode mais voltar a trabalhar, né, de forma definitiva. E aí ela consegue, na Justiça do Trabalho, além do benefício, né, reconhecer o benefício, também a questão da pensão. Pensão vitalícia, exatamente. Isso é possível. Qual é mais ou menos a lógica da pensão vitalícia, já que essa pessoa estaria recebendo um benefício no INSS, né? É que uma pessoa que está no mercado de trabalho, ela tem a perspectiva, né, e a tendência de crescer profissionalmente. E a partir do momento que ela ficou inválida, ela vai estagnar. Ela só vai receber aquela pensão do INSS. A pensão do INSS não vai levar em consideração o aumento de salário que ela teria se ela tivesse progredindo na carreira. E a pensão vitalícia, ela vem com essa perspectiva, com essa natureza jurídica, sabe? De dizer, ó, o que essa pessoa tem, o que essa carreira dele, por exemplo, imagina, vamos falar aqui de um vigilante. O que a carreira de vigilante for dando de atualização, por exemplo, que a categoria da convenção coletiva, reajuste salarial for dando, ele vai ter direito. Porque se ele tivesse na ativa, se ele não tivesse ficado doente por causa da empresa, se ele não tivesse ficado inválido por causa da empresa, ele teria direito a esse aumento salarial. Então, ele não vai passar o resto da vida recebendo só o benefício do INSS que vai estagnar ali. Ele vai ter direito a essa progressão. A lógica da pensão vitalícia é mais ou menos essa. Então percebam como é uma área rica, né, assim, gigante para ser explorada. Muito. E, pessoal, faltam profissionais qualificados que conheçam a fundo esse direito. Essa exceção aí do que a gente fala do direito previdenciário. A gente está acostumado a ver pessoas que trabalham com BPC, com o auxílio-doença previdenciário normal, que não vem do acidente, mas tem pouca gente que conhece, né, essa área aí, porque é muito mais complexa de trabalhar, você exige de você um conhecimento mais aguçado, mas aí é um outro oceano que precisa aí, que falta profissionais, e você, advogado, pode inclusive
se aperfeiçoar, né, entrar aí, né, em cursos que falem sobre esse tipo de direito, que é o direito ao auxílio de doença acidentária, né, que acho aí que é uma oportunidade gigante para quem está atuando na área da advocacia previdenciária. Vamos falar um pouquinho sobre a advocacia em si. É um Sim, tema que chega muito para mim, né? Eu tenho muitos seguidores que são jovens advogados e me perguntam muito sobre a questão de honorários, né? A gente sabe que o nosso trabalho, ele é praxe da advocacia previdenciária receber, né, quando a pessoa no recebe êxito. no êxito, né? A pessoa ali, quando você conseguir o benefício do seu cliente, ele vai te pagar a partir daquele momento. E aí, tem outros casos em que você já consegue cobrar ali uma entrada, como por exemplo Sim, planejamento previdenciário, mas a praxe, né, a regra é você cobrar no êxito. E aí, muita gente fala para mim o seguinte, João, tem uma tabela, né, da OAB, em toda seccional ela tem essa tabela, e lá ela vai trazer o valor mínimo, né, que o advogado deve cobrar para cada tipo de ação. E essa tabela ela é extensiva para todo tipo de advocacia, criminal, civil, consumidor, inclusive a advocacia previdenciária. E aí ela vai trazer também, né, além do que você deve cobrar, em quais situações você deve cobrar aquele valor. Então, se você está atuando na esfera administrativa para pedir um benefício de auxílio-doença, você deve cobrar esse sim, valor aqui ou essa porcentagem. E aí as pessoas, a maior dúvida que surge é o seguinte, a gente está preso àquele valor ou a gente pode cobrar mais do que está ali, a depender da complexidade do caso. A gente pode cobrar somente aquilo ou pode passar daquilo, e se pode passar, até quanto pode passar, onde é que tá, como é que a gente pode ter segurança para não responder um processo ético, claro, e para que todo mundo tenha ali seu direito garantido, o cliente de pagar o justo, você de receber o justo, e ninguém ali está cometendo nenhum tipo de infração. Então a gente queria saber, né, pela sua experiência como advogada, também sim. como representante da instituição OAB, o que é que a gente pode definir quanto com relação a esses honorários? Maravilha, bora lá. Primeira coisa é que é muito difícil a gente monetizar serviço, né? É difícil. Porque, primeiro que advogado não é bom de conta. A gente. É difícil a gente dizer, ó, o meu serviço vale tanto. Porque a gente teria que fazer um cálculo de o valor da hora trabalhada, quanto é que vale a tua hora homem, a minha hora mulher, o investimento que eu faço pro meu escritório, o tempo que eu investi de cursos, para poder chegar e dizer quanto é que seria. E quantas horas eu gasto num processo. É difícil a gente ter um cálculo de quanto é que vale o serviço de advocacia. Exatamente por isso que se criou a tabela. Aquela tabela é um parâmetro mínimo. Muita gente acha que é máximo, mas é mínimo. Aquilo é, ó, para isso, para você poder atuar nisso, se cobra pelo menos esse valor aqui. E é uma tabela, João, que é uma vitória. Muita gente olha, eu já vi pessoas chegando para mim e, óbvio, respeito demais todos os outros pontos de vista envolvidos aqui nesse cenário. Mas muita gente olhou para mim e fez: "Ah, o AB tá querendo limitar a minha atuação, porque tá dizendo que eu só posso cobrar isso". Veja, a gente tá querendo se fortalecer enquanto classe, para que você não chegue hoje e cobre pro teu cliente: "Ó, eu cobro X reais". E amanhã, Lazy Neri cobra menos X. Qual é o parâmetro mínimo? É selva, cada um cobra quanto quer. E aí tem gente que vai nivelar por baixo. Tem gente que vai cobrar R$ 100 para dar entrada no benefício previdenciário administrativo. E tem gente que vai cobrar o que está na tabela. Então a tabela ela é de observância obrigatória e ela é uma cobrança mínima. Cobrar menos do que está na tabela da OAB é considerado, inclusive, infração ética. É aviltamento de honorários. Perfeito. Então, assim, significa que você está violando a classe da advocacia. É, inclusive, passível de você denunciar e essa pessoa receber uma advertência na OAB. Porque a OAB criou, ó, a advocacia previdenciária vai cobrar, vai receber pelo menos X reais para dar entrada no benefício por incapacidade. Se tem gente cobrando menos para poder o escritório dele ser o mais bonitinho e ter mais cliente, essa pessoa está fazendo uma concorrência desleal. Essa pessoa não tem direito a isso. Ela precisa respeitar o parâmetro que foi colocado pela OAB. Aquele parâmetro é mínimo. Lesineri, mas para mim não faz sentido cobrar esse mínimo. O que eu invisto de marketing, de tráfego pago, de estrutura física do meu escritório, de estudo, de curso que eu faço, que minha equipe faz, esse valor aí não paga a conta. Ok, você pode cobrar mais. Você pode cobrar mais, desde que você respeite também o limite máximo que existe no Código de Ética. Qual é? Você não pode receber 51% de um processo e o teu cliente receber 49%.
O limite é de que você não pode receber 50% e o teu cliente receber 50%. Então, você pode receber 49%. Um processo deu 1 milhão. O teu cliente vai ficar com 501 mil e você vai ficar com 499,99. Lesnar, isso é ilegal? Não. Não é ilegal. Você só não pode receber mais do que o teu cliente num processo. Esse é o teu limite máximo. E tem que estar previsto no contrato, né? Sem dúvidas. O contrato, ele é indispensável. Você precisa pactuar com o seu cliente nessa relação comercial entre você e ele. Qual é o teu valor? Qual é o teu preço? Quais são os teus... E jogar dentro de 2 linhas. Quais são as tuas 2 linhas? Linha número 1. O teu valor mínimo, que está previsto na tabela, e o teu valor máximo, que está previsto no Código de Ética da OAB. Eu recebo diversas indagações de pessoas que já vieram de outros advogados, e aí até amigos e falam assim, mas ele me cobrou tanto, né? E aí eu falo, pera lá, você assinou algum contrato? Aí assinei, tá lá o valor. O momento de você discutir valores é no momento da assinatura. Então, se eu não tô concordando com aquele valor, né? Sim. Eu tô achando caro demais, enfim. O momento é aquele. Doutor, ó, não quero, tá caro, mas você assinar, né? Contratar o escritório. E no final, quando você consegue o benefício, você querer rediscutir valores, eu acho que não é o momento. Então, assim, pessoal, existe uma tabela, como eu sempre falo para os clientes, e até para deixar isso aqui registrado, né? Como a gente quer atingir toda a nação previdenciária, inclusive a sociedade, existe essa tabela, certo? Essa tabela é de caráter mínimo, como a doutora Leisner falou. O advogado ele tem a liberdade de adaptar o valor de acordo com a sua realidade. Então, às vezes, o escritório tem um custo maior Sim. e aquele valor ali que está na tabela não cobre, e para ele seria prejuízo. Então, ele pode, sim, cobrar mais, respeitado aí esse limite que a doutora Leisner falou. E e aí você fala assim, né? Por exemplo, BPC Loas. É um benefício que você consegue para uma pessoa que ela vai receber, se ela atender o requisito aí para o resto da vida, né? E aí você não teria como calcular qual é o benefício econômico que aquela pessoa vai ter. E se você fosse calcular, seria muito grande. Então, Sim. imagina que tu conseguiu aí um BPC Loas para uma criança com autismo que tem 5 anos. Tu não sabe a expectativa de vida dela. Então, digamos que ela vive até os 70 anos. Então, calcula aí um salário mínimo vezes 12 até ela completar 70 anos. E aí tu vai cobrar uma porcentagem desse valor, vai ser muito grande. Então, assim, eu acho que... Tem que ter uma razoabilidade. Exatamente. E aí, geralmente, nesse caso, e aqui a gente, com um papo muito reto, né? Geralmente, o que é que se recomenda? Que você cobre um percentual por um período de parcelas para frente que essa pessoa vai receber. Além de que, se no caso concreto tiver um retroativo, você também cobre um percentual sobre esse retroativo, entendeu? O percentual recomendado pela OAB é de 30%. Leisineri, existe um escritório que cobra 40%. É ilegal? Não. É razoável? Eu, Leisineri, pessoa física, diria, eu não cobraria. Cidadã. Acho que ultrapassa um pouco do que é razoável. Mas ilegal não é. E o principal, já que aqui a gente está falando para a sociedade, isso de fato é muito importante. As pessoas precisam. E aí a gente sabe que a gente lida com pessoas que têm pouco acesso à informação. Mas as pessoas precisam ter muito cuidado com o que assinam. E até dizer, ó, tô insegura com isso. Conversa com outro advogado. Se acha que o valor, se tá em dúvida se aquele valor realmente é o que se cobra, conversa com outro e depois volta. Ó, doutor João, achei caro. Vou conversar ali com outro escritório. O outro escritório cobrou um pouquinho menos, mas gostei mais do doutor João. Volto para doutor João e assino. Porque eu também, e aí é uma postura muito minha como advogada e que eu passo para todo mundo lá do escritório, sabe, João? Eu não admito que chegue um cliente dizendo, doutora, olha, é porque agora o cliente, o doutor, eu consegui o benefício, mas agora o doutor quer que eu cobre tanto. Eu, Leisineri, não me meto nesse tipo de confusão. Nem eu. Não me meto porque eu Nem eu. digo, a senhora concordou. Assinei, doutora, mas eu tava desesperada. Nem eu. Não meto também. Eu digo, ó, procure o advogado para discutir com ele, rediscutir, ou então procure a OAB se acha que está sendo lesado. Veja, e eu só indico a OAB quando é assim, já aconteceu. Doutora, ele ficou com o meu cartão e ele tá recebendo meu benefício por mim. Eu falei, não, minha filha, aí a gente tem que entrar com a OAB. Porque ele combinou que o primeiro ano ia ser dele. Veja, isso não é nem um pouco ético. A pessoa tá recebendo por outra. Exatamente. Aí eu, não, vamos, isso aí a gente vai pra ver. Mas, ó, ele tá aqui, não sei o quê. Veja, não é como eu cobro, mas a senhora concordou. Ou o E, senhor concordou, enfim. deixando uma dica, tá, pessoal, para você, jovem advogado, né, que está começando.
ou então está pensando em iniciar na advocacia previdenciária, tome bastante cuidado. Lá no escritório, a gente tem muito cuidado nessa parte do fechamento do contrato. Então, eu faço a maior questão de sentar, mostrar cláusula por cláusula ao cliente, explicar, reexplicar, fazer, eu pego o papel lá, faço caneta assim, ó. Vamos supor que você vai receber daqui a 3 meses, vai sair tanto, ó, tá vendo? Aí desse valor você vai pagar tanto, e aí não Perfeito. vai pagar os honorários, a gente divide em até 10 vezes. Então eu faço questão de repetir para ficar muito claro, para no final, quando o cliente chega e ganha o benefício, ele não ter essa conversa de que, não foi assim, não. Tá tudo aqui, a senhora assinou, a senhora leu comigo, lembra? Então, Exatamente. nunca aconteceu, tá? Do cliente vir rediscutir, porque eu sou assim, eu sou muito transparente nessa parte do fechamento. Perfeito. E eu já adotei isso, já baseado em outras experiências ruins que eu tive Sim. enquanto ainda estudante. Sim. E aí eu disse, não, quando eu tiver o meu escritório, eu vou adotar esse tipo de medida. Vai ser muito, muito, muito transparente. Então sejam transparentes. Cobrem o quanto você acha que vale o seu serviço, mas seja transparente, para depois o cliente não voltar a querer Sim. rediscutir ou então achar que você está cobrando ali ilegalmente. É desgastante. A gente perde tempo, e tempo para advogado vale muito, é dinheiro. É muito desgastante. Eu fico abaladíssima psicologicamente quando tem cliente dizendo. Não, veja, geralmente não dá problema. Uma ou outra às vezes faz. Doutora, como é mesmo? Isso pra mim já me deixa um tipo, pô, não tinha É, sido tão claro. É um ambiente que eu não me sinto confortável. Então eu sou extremamente clara. Eu faço questão de dar um contrato pro cliente. eu dou Eu também. faço questão de dizer qualquer dúvida, o senhor volta e discuta comigo. A gente hoje vive uma realidade, né, na advocacia previdenciária, de que a gente não tem um destaque ainda dos honorários no administrativo. Né? Se Deus quiser, ainda em 2025 a gente vai conseguir vencer isso. É algo que depende de uma questão legislativa, né? A gente precisa despachar isso em Brasília, mas conseguiremos, se Deus quiser. E então a gente fica muitas vezes à mercê do cliente nos pagar. E eu confesso a vocês, João, eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema e nunca tive rotina de ficar indo para banco com o cliente, com medo de levar um calote. Porque era tudo muito claro. Era muito claro no fechamento do contrato. Era muito claro quais eram as regras. E era muito contato durante o processo. O meu cliente não é um cliente que ele vai no escritório, assina um contrato e depois ele só aparece para receber. Ele fala comigo sempre. Dá uma dor de cabeça danada, a gente para. A gente já parou para fazer conta lá no escritório, tá? Qual é o tempo que a gente perde dando retorno para cliente? E é muito tempo. Mas eu disse, isso aqui eu não abro mão. Porque isso faz a gente economizar tempo lá na frente e essa pessoa dizer: mas a doutora não fez nada, mas a doutora não me dava um retorno, É, mas isso ia isso. E outra, isso faz com que isso me gere mais dinheiro. Porque hoje lá no escritório a gente trabalha com dados para tudo. Exatamente 62% dos meus clientes são indicação de ex-clientes. E isso acontece porque eu nunca abandono eles durante essa trajetória. O caminho se faz ao caminhar, né? Então é isso. perfeito. É exatamente isso. Eu acho que foi um tema muito enriquecedor para a Sim. gente, porque vai ajudar, de fato, ao advogado e ao cidadão que tem dúvidas aí sobre essa questão de honorários. Então, perfeito. Eu acho que alcançamos o objetivo dessa discussão aqui no podcast de hoje. E aí, doutora, chegamos ao final e eu trago um tema muito atual e de futuro, né? Tá. É um tema de futuro. E o que eu queria trazer para a gente discutir hoje é o seguinte: a gente vê que, né, o INSS, o sistema INSS, né, o acesso do cidadão, do segurado, está cada vez mais fácil. Então a gente tem cada vez mais canais, né, acessíveis aí para o cidadão para pedir, requerer benefícios, 135, meu INSS, na própria agência. E isso eu noto que tem assustado a classe, né, no sentido de que, se o próprio cidadão ele pode lá fazer o requerimento, ele pode ligar para o 135, ele pode, né, acessar o aplicativo Meu INSS. A gente viu agora há pouco que o INSS fez um acordo com o cartório para pedir pensão por morte, que inclusive está sendo discutida pela OAB Nacional. E aí isso tem gerado na classe da advocacia previdenciária um certo medo, mas eu particularmente não me assusto porque a gente sabe que o direito previdenciário é complexo e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, quando a gente vai atuar, é quando a bronca tá feia lá e realmente a gente precisa resolver. E aí eu queria saber sua visão, né? Essa melhoria da acessibilidade tecnológica, digitalmente, o cidadão ter mais acesso, né, aos seus dados, poder fazer de forma pessoal esse pedido. Isso pode diminuir a atuação da classe da advocacia previdenciária, pode causar um impacto no que tange a quantidade de clientes que o advogado pode ter. Qual é a sua opinião com relação a isso?
me botasse no Arapuca, porque eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso, tá? Vou ter um monte de hater. Mas, sincera sou, e vou explicar o porquê. Veja, eu acho que é muita pequenez um advogado dizer que um movimento de CRAs, fazer um mutirão de dizer, ou um movimento feito, a gente teve até recentemente, tá? Aqui no município do Recife, eu sei que sua audiência, ela é muito, ela é nacional, mas isso acontece em vários outros estados também, mas a gente teve aqui, por exemplo, no município do Recife, recentemente uma ação com o pessoal da assistência social, a Secretaria de Assistência Social do município do Recife foi pra rua, pegar moradores de rua. Isso aí, ó. Vem cá, me diz uma coisa. Qual é a tua idade? Como é que tu vive? Tu tem direito a um benefício, bora viabilizar? Isso foi, tiveram advogados que ficaram, ai meu Deus, que absurdo, a OAB não vai fazer nada. Eu lembro da A gente comissão. vai. Minha gente, eu acho isso de uma pequenez, João, porque é como se eu dissesse, eu não quero que a sociedade tenha educação previdenciária para que ela fique refém de mim. Isso, eu me arrepio só de falar isso. Isso é um grande absurdo. Eu acho que a gente tem que dar educação previdenciária para as pessoas dentro da escola, tá? Eu acho que dentro da escola, isso é um movimento que eu faço lá enquanto coordenadora de direito. Eu Eu compartilho. boto os meus alunos para ir começar a ter oralidade. Eu tô toda arrepiada aqui, porque não vai pegar. É, para desenvolver a oratória, para dizer, ó, minha gente, a gente precisa preparar a nossa sociedade como um todo. Então vai para a escola pública para falar, olha, que muitos têm os pais, muitos deles já são microempreendedores. Muitos deles ali estão dentro da escola pública, mais de tarde estão vendendo coisa. Contribuam. Porque se você contribuir, você vai ter direito a, se você sofrer um acidente, se você ficar doente, a receber um benefício. Muitos consertam celular, agora faz bico ali na Dantas Barreto. Contribui, você tem direito a pagar um percentual menor, seja como MEI. A minha mãe é dona de casa, mande sua mãe pagar como contribuinte facultativo de baixa renda 5% de um salário mínimo para quando ela tiver 62 anos de idade, ela ter direito a se aposentar. E ela consegue fazer isso sozinha ali pelo aplicativo do celular. Eu não dá para a sociedade informação, porque eu quero que ela fique refém de ir no meu escritório me procurar. Isso é de uma pequenez absurda. A gente sabendo, inclusive, o quanto isso pode viabilizar comida no prato. A advocacia previdenciária sabe isso mais do que qualquer outra. Que um benefício previdenciário, que informação previdenciária pode fazer botar feijão com arroz na mesa de uma família que não tem o que comer. E a gente achar que há um cartório, chega lá uma mulher, muitas vezes, meu Deus, quanto isso não tem, você deve conhecer pessoas assim na sua realidade. Eu conheço, minha avó foi assim. Minha avó não fazia ideia de nada. De nada. Graças a Deus ela tinha uma neta advogada. Mas quando meu avô morreu, meu avô sempre foi provedor, minha avó era uma típica dona de casa. Ela ficou, meu Deus, eu vou viver de quê? Uma senhora dessa chega no cartório para receber uma certidão de óbito. E o cartório dizer, senhora, o falecido, meus pêsames, mas o falecido trabalhava. Provavelmente a senhora tem direito a receber uma pensão. A senhora não vai precisar passar perrengue e ficar batendo cabeça em dúvida se tem ou não direito, para passando necessidade, dependendo de filho que às vezes nem tem, ou que às vezes é ruim e que não quer nem ajudar, para poder um dia. Pelo amor de Deus, onde é que a gente entra? A gente entra quando, talvez analisando o caso concreto dessa senhora, o INSS faz, você não tem direito. A gente entra para mostrar que ela tem direito sim. Mas ela saber que ela tem direito, e isso indignar a advocacia previdenciária, pelo amor de Deus, eu acho que, na verdade, a nossa função enquanto advocacia é preparar a sociedade e a sociedade ter, sim, consciência dos seus direitos sociais. Eu acho de verdade. Que venham os haters. Inclusive, contra mim também, tá, pessoal? Porque eu acho isso. Compartilho da sua opinião. Eu não sou. Eu costumo falar, né? Os moléu, até usar o termo de moléu de processo. É aquela pessoa que fica. Não sou, a gente é muito natural, né? As pessoas que nos procuram porque realmente tiveram um problema, né? Pediram, e o INSS falou que não tem direito, mas a gente não é aquela pessoa que tá ali, né? A procura, numa caça. Vamos lá pegar aquele que tá lá, vamos pegar aquela pessoa ali, eita, tô vendo. Não, a gente não faz esse tipo de. Não compartilha desse tipo de serviço, Postura. de postura. A gente realmente atua quando o advogado precisa atuar. Claro, se tiver o cliente que prefere dar entrada do zero com a Sim, gente, que a gente faz. Mas sempre. não é que a gente vai estar atrás disso. E também não acho que seja uma coisa horrível
a uma prefeitura promover uma assistência social como essa, né? De promover para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ter Total. acesso a esse benefício. Inclusive, no podcast passado, com o Dr. Cláudio Fickner, a gente falou, inclusive numa entrevista recente que eu dei para a Rádio Jornal, eu falei que muito se fala em uma nova reforma de Previdência e pouco se fala de dar ensino previdenciário, né, de dar capacidade do jovem entender Previdência desde a escola. A gente tem aí uma quantidade gigante de pessoas trabalhando informalmente, né, entregador de aplicativo, Sim, motorista de Uber, que não contribuem. E se acontecer alguma coisa, vai pedir o BPC, certo? E você poderia evitar isso, né? Lá no início, quando você orienta essa pessoa de que ela pode contribuir, de que ela pode contribuir como MEI, por exemplo, sim, num facultativo baixa renda. sim. E aí, se ela tiver passar por um momento de incapacidade, ela vai receber o benefício, mas ela contribui, entendeu? Para aquilo. Não vai receber Exatamente. um BPC que vai receber sem pagar, sem estar contribuindo para o sistema. Realmente, o sistema não vai se sustentar desse jeito. Mas é preciso também, antes de se falar numa nova reforma, de retirar direitos, a gente precisa ter essa visão, né, do ensino do direito previdenciário desde da infância ali na escola, Sem na dúvida. universidade. Eu acho que isso traria para a sociedade a longo prazo, pensando a nível de futuro, né, uma mudança, acho que também radical, né, se você começa a incentivar essas pessoas a participarem do sistema, a contribuírem. Eu acho que seria um ponto que o governo federal deveria Pensar. pensar bem e o Ministério da Previdência começar a implantar, né, nas escolas, palestras, em Sim, cursos, para que a sociedade seja de fato esteja inteirada ali dos seus direitos previdenciários. Eu acho que perfeito, né, maravilha. nossa colocação. Doutora, chegamos ao fim. Muito obrigado, tá, de novo por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Assim, superou as expectativas. Eu já imaginava que ia ser espetacular, mas a gente conseguiu superar. Acho que construímos aqui conhecimentos de muita qualidade, entendeu? Que vai alcançar aí pessoas que realmente precisam, e aí eu falo todas essas pessoas, né? O jovem advogado, advogado Sim, experiente, e a sociedade como um todo, vai desfrutar muito desse nosso episódio do podcast Prévio para Todos. Então, muito obrigado, foi um prazer tê-lo e espero que a gente se reencontre aí nos caminhos da vida. conte comigo. Já tô aqui pronta pro versão número 2. Tem muita coisa pra gente conversar. Sim, sim. E eu tenho certeza que o Prévio para Todos vai ser sucesso. É muito importante a gente estar discutindo isso. É um assunto riquíssimo, que tem muita audiência exatamente da sociedade, da advocacia, da magistratura, dos servidores do INSS. E que aqui seja um ambiente de conversas claras, de a gente exatamente estar discutindo, pensando em melhorias, de proposições, né? Não ficar só rodando atrás de problemas. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Perfeito.